anônimo mandou uma mensagem pelo Pix. Boa noite, há meses, a equipe do Flávio informou às emissoras que não iria participar dos debates, caso o Renan Santos participasse. Gostaria de saber se é isso mesmo, e se sim, o porquê. Isso é mentira, né, cara? Eu nunca falei isso. Que bom. Nem minha equipe nunca Que falou bom, isso. porque seria um absurdo. Ah, porra, olha só, eu vou, não tem problema nenhum de debater com qualquer pessoa, nenhuma preocupação com isso, né? Então, assim, nunca teve da minha parte nenhum anúncio que eu não vou, que eu iria, se ele for. Uhum. Se deixar de ir, não vai ser por causa disso. Eu acho que ele próprio deve ter plantado esse troço aí pra repercutir isso aí. Então, que é possível. Não tem nenhum problema de debater com quem quer que seja, porque eu vou debater o país, não tenho preocupação de responder pergunta nenhuma. Eu sentei aqui contigo, eu fiz alguma imposição, não falo desse assunto. Zero. Não, cara. É assim que vai ser. Isso eu respeito, tá? E é assim que vai ser, né, durante essa campanha inteira, né? E vou enfrentar quem tiver que enfrentar. Tem uma outra aqui que pega também na tua idoneidade, que assim, na real, eu queria ouvir o que tem pra dizer, porque é um assunto mesmo interessante. Ó. Fábio mandou uma mensagem pelo Pix. Você tem sido ligado a pessoas envolvidas em investigações de graves polêmicas, como Canela, Bacelar e TH Joias. Não acha que ter esse entorno sob suspeita compromete sua imagem e credibilidade? Claro que não compromete, porque cada um tem um CPF, né? Porque a pessoa, né, me conhece e que eu tenho que ser responsabilizado pelo que ela faz. Então, assim, né, eu acho que as pessoas têm o direito de se defender. Né, coincidentemente, né, já que ele falou de pessoas do Rio de Janeiro, né, o que você vê hoje é ministro do Supremo dando canetada para fazer interferência nas eleições no Rio de Janeiro. Hoje o governador do Rio de Janeiro é o presidente do TJ, quando na verdade era para ser o presidente eleito da Assembleia Legislativa. Em Roraima, que é exatamente a mesma situação, lá teve eleição e foi escolhido um novo governador, mesmo, assim, o critério foi diferente e no caso específico de Roraima, o que aconteceu foi que uma canetada de ministro supremo, houve uma eleição só com um candidato, que é o candidato de oposição à direita lá, porque o nosso candidato que deixou a prefeitura de Boa Vista para concorrer ao governo nas eleições regulares em outubro, como teve uma eleição antes disso, você vê, no Rio de Janeiro era para ter acontecido também, não aconteceu. Então, olha o critério diferente. Lá o que aconteceu, ele se elegeu, o nosso candidato, o Arthur, um abraço pro Arthur, pessoal de Roraima aí, Hélio Lopes, Hélio Negão, um abraço para você também, pré-candidato a Senado lá em Roraima. Ele é de Roraima? Não, ele foi para lá para disputar a eleição lá. E aí o que aconteceu? O nosso candidato, que estava concorrendo sob júdice, teve mais de 63% dos votos. O outro candidato perdeu na urna e a decisão do Supremo é indeferir aquele que o povo escolheu e na canetada escolheu o governador. Então, o Rio de Janeiro, as pessoas que estão sendo aí alvo dessas operações, a gente não pode desconsiderar que é uma clara interferência, né, por parte de, infelizmente, nesse caso aí, mais uma vez, do Alexandre de Moraes, uma ADPF, para quem não sabe, é uma ação, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental da Constituição. Vamos lá, é uma ação, vamos lá. É uma ação que você discute princípios da Constituição. Olha, você está aqui descumprindo princípios de direitos humanos, não sei o quê. Nunca na história uma ação como essa foi usada como uma ação penal normal. E o que está acontecendo nessa ação? É busca e apreensão, é prisão, é afastamento de governador, é tudo, cara. Nunca aconteceu isso na história do Brasil. E é nessa ação que essas pessoas estão sendo aí alvos. E está havendo essa interferência por parte do Supremo, cara. Assim, é de se considerar também por que não acontece contra a esquerda no Rio de Janeiro, é só contra, né, quem é de centro ou quem é de direita, ou pessoas, né, que possam ali ter no perímetro aqui do Flávio Bolsonaro, ter algum alinhamento ali, um político. Nunca é contra a esquerda, é sempre contra pessoas que estão próximas a mim. Como não tem nada contra mim, fica tirando em quem está no entorno, mesmo quem está no entorno bem distante, muitas vezes, é claramente para desestabilizar e para interferir na eleição lá. Então, assim, essas dificuldades que nós estamos tendo, no Rio de Janeiro especificamente, dessas pessoas, mais uma vez, elas vão ter o direito de se defender. Eu acho que houve excesso, uma ação que não tem pé nem cabeça que essas coisas aconteçam nesta ação. Não por acaso, mais uma vez, o relator dessa ação é o Alexandre de Moraes, vão ter aí a possibilidade de se defender e a gente vai se adaptando ali. Tanto é que nós lançamos agora no Rio de Janeiro nosso pré-candidato a Senado pelo PL, que é o Carlos Portinho, né, que já é senador, foi líder do governo Bolsonaro há muito tempo, uma pessoa preparada, que vai estar no palanque junto com o nosso pré-candidato ao governo do Rio, que é o Douglas Ruas, né, e estamos esperando aí como é que vai a federação, que é a PP e União Brasil, como é que eles vão fazer com relação ao outro pré-candidato que estava posto. Então,
com muita tranquilidade, vamos aí vencendo todas essas perseguições. O Igor pode ter certeza que a gente vai livrar o Brasil das mãos sujas do PT. E nesse sentido, a gente vai para a última de todas, que essa eu faço questão de ler na real, porque também queria muito ouvir o que tem para falar sobre isso. Que é, o eleitor indeciso mandou: boa noite, Flávio. A impressão que tenho é que a sua candidatura se apoia em não ser o Lula. Gostaria que, se possível, citasse propostas concretas para saúde, para educação e para segurança. A gente já falou de propostas concretas, né? Mas o ponto mais importante aqui, Flávio, eu preciso ser honesto contigo, é que tenho a impressão que tanto a campanha do Lula quanto a tua campanha são bastante... É muito importante que haja o antagonista. E esse antagonista, ele é muito claro. Então, a gente está vivendo uma situação que tem gente que vai votar em você para não eleger o Lula e vice-versa. São muito bem-vindos aí. E esses caras, eles muito provavelmente, eles não sabem nem o que tu tá propondo. Basta não ser o Lula. E do outro lado, a mesma coisa. O cara não sabe nem o que o Lula tá propondo. Basta não ser o Flávio. Na minha opinião, esse é o jeito errado de votar. O jeito certo de votar é eu entender que, por exemplo, você é melhor que ele por causa disso, disso e disso. Tá ligado? Não é vou votar no Flávio porque ele não é o Lula. Manja? O que tu tem pra dizer sobre isso? Tem que dizer que tá na mão do eleitor, né? Não é uma responsabilidade minha haver essa polarização. Porque antigamente como é que funcionava? Era PT contra PSDB. Né? Aí todo mundo viu que o PSDB era mais esquerda, nunca foi de direita. Né? Era aquele teatro das tesouras que chamam, né? E aí vem um cara... É o vice do Lula? Esqueci. É o cara Geraldo Alckmin, né? Ex-PSDB, enfim, estão lá alinhados. Então, o que é que rompeu essa dicotomia? Foi um cara chamado Jair Messias Bolsonaro. Um cara que todo mundo começou a conhecer pela internet, porque até então, Igor, todo mundo se informava pela grande mídia. Então a manipulação era muito mais fácil, o direcionamento, a tendência. Né? Por isso ficava ali PT, PSDB. Aí vem a internet, esse contato direto, olho no olho, milhões de brasileiros assistem ao presidente Bolsonaro falar aquele épico discurso dele, num quebra-queixo, né? Falando sobre o presídio de Pedrinhas. Todo mundo criticando direitos humanos, lá não tem condições de os presos ficarem no presídio de Pedrinhas. É só não roubar, não estuprar, não matar. Você não vai pra lá, porra. Os caras fodem nós a vida inteira. Eu tenho que dar vida boa pra ele. Não vou dar vida boa porra nenhuma. Então foi assim, as pessoas, porra, tem um cara lá que fala o que eu penso, que eu me identifico. E assim começou. Né? Pelo contato direto aqui, olho no olho, sem filtro. Então, quando hoje você fala, é Lula ou Bolsonaro, cara, mas assim, é o eleitor brasileiro que faz a análise de cenário hoje, se identifica com um dos lados, não se identifica com nenhuma outra terceira via, a culpa não é minha, cara. Perfeito. Desculpa, né? As pessoas, quando veem o Flávio Bolsonaro, já sabem, aqui tem sangue de Bolsonaro. Não é exatamente igual. Ele tem o temperamento dele, tem a posição dele. Muitas pessoas preferem a forma como ele comunica, outras preferem a minha forma de comunicar. Em 2018, muitas pessoas acham que o perfil ideal era aquele de pancada e tal, de enfrentamento. Esse ano de 26, muita gente já acha que tem que ser um pouco mais centrado, que eu acho que é o meu. Né? E mais uma vez, eu tô aqui porque é uma missão que o próprio Jair Messias Bolsonaro passou para mim, na impossibilidade dele ser o candidato. Então, assim, as pessoas olham para mim já sabem quais são os princípios que eu defendo, que são os princípios da direita, de conservadores, de liberal na economia, de defesa da família, né, de redução de impostos, de ser radical no combate aos marginais, de combater a violência. E tem aqui essa exposição que vai me dar a oportunidade de mostrar quem é o Flávio Bolsonaro também. Então eu quero de verdade convencer as pessoas que eu sou uma boa escolha. Eu quero que as pessoas votem em mim pelo que eles enxergam de virtude em mim. Quero que as pessoas votem em mim, né, quando for na eleição, que eu não posso pedir voto aqui, né? Perfeito. Fazendo essa ressalva sempre, no futuro muito próximo, quando o partido confirmar a minha candidatura a presidente, agora eu sou pré-candidato ainda, pelas minhas propostas. Falamos de várias aqui, várias, em todas as áreas, né? Falamos de várias. E óbvio que aqueles que não estiverem atentos ou entenderem que as minhas propostas não são tão boas, mas acharem que as minhas propostas são, apesar de não serem tão boas, são melhores que a do Lula, estou aceitando o voto. E aqueles também que querem votar, que querem mudar o país, são bem-vindos também. E é assim que funciona. E não cabe a mim, a você, a ninguém, impor o que o eleitor vai querer fazer, ou qual critério que ele vai escolher para votar em alguém. Né? Então, assim, mais uma vez, eu estou aqui mostrando um Flávio Bolsonaro, esperando que as pessoas do outro lado aí que estão me assistindo compreendam que eu quero o melhor para o meu país, né, de tudo que nós falamos aqui. Eu tenho 2 filhas pequenas, eu quero um país melhor para elas, eu quero educação melhor, eu quero investir em tecnologia, eu quero formar
Eu quero dar alternativa, quero dar esperança de volta para a nossa juventude. Eu vou proteger os idosos, aqueles que precisam de receber um salário mínimo no BPC. Quem precisa de Bolsa Família vai receber, está garantido. Vai ter o maior programa de mobilidade social que a história desse Brasil já viu. E vamos aguardar o resultado das urnas. É assim que eu espero, né, que as pessoas me percebam. Se você chegou até aqui, é porque quer ver política de verdade sem teatro. Mas só assistir não basta. Para a missão quebrar a bolha e crescer, a gente precisa de você. Bora se inscrever no canal, deixar o gostei e compartilhar esse corte, porque para o Brasil que trabalha, a derrota não é uma opção. Valeu!